Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou o Sérgio Magalhães e estou aqui novamente com o nosso ancião Beto Nitrini. Fala, Betão. Fala, Serginho. Beleza aí, pessoal? Tudo bem? Mais uma vez, com o time completo hoje, né, Serginho? Time completo finalmente, né? Porque a gente não tá aguentando mais desculpinha, mimimi pra não vir aqui. Tá quase, ele já tava tava o cartão amarelo já, mas hoje ele veio Wagner, espadou diretamente Colorado. Queria dizer que quando eu não gosto, eu não venho. Você veio despenteado? Por isso você veio com esse boné hoje, é isso? Não tem como, acho que Entendi. botar... E você? Tô percebendo, eu já desisti. Cabelinho de traquinas, o outro não tem. Então eu tô evitando cortar, porque tô com medo de cortar e não crescer mais, né? Você sabe que a gente recebeu um convite para um patrocínio de um remédio É verdade, capilar, é verdade. É verdade? E aí eles perguntaram, tem alguma coisa a ver com vocês? Eu falei, tem a ver com uma pessoa aqui. É, tá Pode perdendo ser. os cabelos. Ele pode ser o hero do seu produto. É, exatamente. E os convidados, né? É, então. Pode oferecer. Eu aceito. E hoje, pessoal, a gente tá com dois convidados. Um deles já esteve aqui com a gente, voltou, mas hoje ele veio acompanhado. E a gente está aqui com a Isabela Quarteroni, que nascida em Santos, se mudou para São Paulo aos 17 anos para estudar jornalismo, apaixonada por esportes. Ela foi cofundadora também da Team Sports Club, fundadora da Power Hub, de representação de atletas profissionais. Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje aqui. E a relação dela com o esporte. Running evoluiu a partir do triatlon durante a pandemia. Já completou 70.3 maratonas diversas, inclusive correu uma maratona para abaixo de 3 horas. E junto com ela, Rafael Tortera, nosso convidado aqui de novo, cofundador e head coach da assessoria de corrida Triathlon Team Sports Hub, ex-triatleta profissional, já esteve aqui com a gente conversando sobre isso, né? As duas faces, profissional e amador, e tem mais de 18 anos de experiência no esporte, vários Ironmans nas costas, uma vez Kona, enfim, hoje estão aqui para falar com a gente um pouco sobre vida, treino, performance. Eles dois que moram na Alemanha hoje, a gente vai falar muito sobre isso. E sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada Rafaísa. pelo convite. E muita mentira, né, nesse podcast. É. Tem que ter. Se não contar mentira, porque polêmica não pode. Esse a gente é podcast cancelado, vive de então. mentiras e polêmicas. É isso. Ele é baseado em mentiras e polêmicas. Você não pode falar isso, vai ser cancelado. É verdade. Baseado. O esse tipo de YouTube coisa. depois corta. essa Exatamente. Me fala uma coisa, você tá nervoso? Eu senti uma falha, meio picado. É porque a quantidade de texto aqui... Deixa muito eu, grande. ó. E no celular ainda, então eu tô tentando... O Rafa mas, e mas deu Isa, certo. obrigado pela presença. De novo, seu Rafa. De novo, a Isa aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem. Você já veio uma vez. Você vai gostar. vez, Se veio a Você segunda vê vez, quando o ele cara é gosta, mais né? velho que ele põe ele já imprime. Não, então, isso Ele que eu quero traz a folha, falar. Ele grifa. Deixa eu falar uma coisa. 3 árvores. Eu vou te falar um árvores. negócio que eu recebi. Outro dia, quando a gente gravou com. Não lembro quem que foi. Mas o Guilherme Med e o Luciano Zekir me falaram que eu olho muito pro celular quando eu falo com os convidados. E aí os convidados não gostam e os ouvintes também não. Então eu falei, vou imprimir. Eu falei, eu olho pro celular porque a pauta está no celular. Eu falei, então, não, mas pô, tenta imprimir um papel. Então, ó, tá aqui, ó. Imprimi o papel hoje aqui. Vou riscando aqui para não olhar tanto Vamos pro pedir um celular. teleprompter pra gente. Aí aproveita que você tá aqui antes da gente começar, já curte aí o vídeo, dá um likezinho no canal. E onde nós estamos gravando, Serginho? A gente está aqui diretamente dos estúdios Sistema. Você que tem um podcast, você que quer ser podcaster que nem o Vagnão, Igualzinho a mim. você liga aqui que eles vão te atender, né? O Biel vai fazer edição para você, vai gravar, entendeu? Podem ligar aqui, Estúdio Sistema, que fica no Itaim. Boa. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui as perguntas. A nossa, como é que chama? Como é que chama quando fala aqui? Nossa, Inquisição, no caso. Sabatina. No caso é Inquisição, vai, vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, como a gente comentou aqui, é que vocês estão morando na Alemanha já há 4 anos. 4 anos. O que é mais diferente da Alemanha para o Brasil, né? O que vocês percebem? É mais fácil treinar fora do Brasil do que no Brasil? Porque a gente tem aqui essa coisa, né? Lá fora tudo é mais fácil. O cara lá fora tem o espaço para treinar, a estrutura, respeito, né? O que vocês enxergam lá? Como que funciona a coisa? É realmente melhor fora do Brasil? Ou o Brasil ainda tem coisas que ainda... Eu gosto muito de treinar aqui, né? Mas Então... calma. Por que a Alemanha? Essa é a primeira pergunta. Aí ela Ok, quer ok. responder. Vamos Vamos lá. dar o contexto geral. Bom, moramos na Alemanha, em Nuremberg, há 4 anos, mais de 4 anos agora, porque eu tive uma oportunidade de trabalho lá.
eu já estava na Puma do Brasil há 4 anos, 5 anos. 5. E aí houve uma oportunidade para eu ir para a Puma Global, que fica na Alemanha, na cidade de Herzogenaurach. Só que ninguém quase mora lá, então a maioria das pessoas mora Ninguém mora ali porque não em consegue Nuremberg. falar o nome da cidade. Pra onde você vai? Não sei. Então ninguém A vai. gente chama de Herzo, fofinho, assim, é um nickname. E aí, enfim, ficamos lá. Eu ainda tô trabalhando na Puma também, então eu tenho praticamente 3 trabalhos. E o Rafa 1. Olha que O legal. Rafa faz parte, eu tenho cuidar casamento dele, que é a mais gente um, tem né? que- 4, né? E é óbvio que, assim, É. a gente trabalha fácil. junto também, né? Então isso também tem um ponto, um peso, né? E, enfim, ficamos lá porque a nossa qualidade de vida, de modo geral, melhorou muito, né? Você sabe o que eu tô falando. E, enfim, acho que falando a parte do treino, assim, falando por mim, tem muitas coisas boas, principalmente em ser mulher, né? Aqui, quantas vezes eu já saí pra correr, eu já saí de manhã, bicicleta, cara perseguindo. Então, assim, é um medo que lá eu não tenho. Eu vou, faço meus longos, não levo celular, não levo nada. E ele fica tranquilo, eu fico tranquilo e a gente tem uma qualidade de vida nesse sentido muito melhor. Uhum. Então, nesse ponto, assim, só nesse ponto, que pra mim, assim, é gigantesco, já tem um peso muito grande. Fora isso, eu acho que a questão das pessoas, né? Da comunidade. Então, é o contraponto que eu traria. É muito bom pela segurança, pela qualidade. Você vai em florestas, em lugares muito lindos, pedalar e correr, enfim. Nadar, acho que a gente tem um parênteses muito grande, porque piscina pública na Alemanha é, tipo, Difícil. muito Tem os ruim. seus ônus e bônus também. Porque Exato, aqui é muito difícil ter piscina, você tem que ir num clube. Exato. A não tem ser que você isso. tenha um clube, que você seja associado, e aí você consegue o horário que você quiser. Mas aqui, normalmente, você vai a horário pré-definido, igual, por exemplo, o pessoal na Reebok, que tem lá os horários, o pessoal lá no Clube do Bosque, que tem os horários de treino. Você não consegue ir no seu horário e definir dia a dia. Lá não. Lá você consegue ir de manhã, de tarde, de noite, o horário que for mais fácil pra você e que encaixar na sua rotina. Eu estive numa piscina pública lá quando eu fui pra Frankfurt, que eu tava com a Bruna, inclusive. Uhum. Ela foi competir, eu fui pra lá e nós conseguimos fácil uma piscina pública lá. É muito fácil, tem muita piscina pública. E assim, a piscina, eu achei extremamente organizada, achei limpa, o banheiro bem, bem legal, assim, europeu ou gringo, sabe, nesse modelo. E pública, cara, a gente pagou uma taxa Barato, e né? nadamos, ficamos lá, treinando, a Bruna nadou, O a único Erika nadou. ponto é, eles respeitaram as raias. É esse o único ponto que a gente ainda É tem isso que é o Uma problema. questão. infraestrutura em geral é boa, porque é isso, é acessível, você consegue ir lá e tem o seu espaço, mas as pessoas às vezes não conseguem respeitar raia rápida, raia de crawl e assim por diante, eles não respeitam. Eu não lembro, porque eu lembro que a piscina tava vazia, tinha alguns prós treinando, né? E, enfim, então tava meio tranquilo, assim, não era algo que tava, sabe, super cheio a ponto de falar, puta, isso aqui tem que vir pra cá, aquilo ali pra lá. Mas a facilidade que se tem realmente, pelo menos, né? Seja com a questão de treinamento. O Beto perguntou, né? Que acho que é uma coisa importante, assim. Essas diferenças de treino, você colocou com a questão do gênero, né? Poxa, eu tenho uma tranquilidade de sair e tal. Mas de forma geral, vocês que treinam lá e tem atletas lá, como que vocês enxergam a qualidade de treino? Por que esses caras, tudo bem, tem a subida, a gente sabe, mas por que esses caras treinam melhor? Qual que é a base desses caras? Como que é construído ali o alicerce para esses caras chegarem em níveis que a gente aqui tá longe quando a gente vê e fala, meu Deus do céu, quem que é esse cara, né? Essa resposta é rápida de ser dita. Se a gente pega aqui no Brasil, por exemplo, por que o Messias, o Hidalgo, eles são quem são? Porque eles começaram desde pequeno a fazer um esporte, por mais que seja lúdico. Lá na Europa, as crianças vão para a escola já com 5, 6 anos sozinhas pedalando. E muitas vezes, eu nunca me esqueço, uma prova que eu fiz, no dia seguinte a gente foi passear e tinha uma criança que morava no final da serra. E tava com o joelho todo enfaixado, devia ter ido jogar futebol. E ela subiu pedalando aquilo tudo sozinha e eu fiquei olhando assim. E aí você imagina uma criança dessa, por mais que não faça aquilo especificamente pro triatlon, fazendo todo dia esse pedal, subindo, descendo, mais o que faz, e aí decide fazer um triatlon. Essa criança já tem uma base. Não é que o treinamento é diferente, é porque já começou desde pequeno fazendo aquilo.
Entendeu? gente Então vê nasce com A aquilo. gente vê muito isso lá também. Lá onde eu. Assim, é muito. A diferença entre aqui e lá é que nós temos uma matéria humana gigantesca. Uhum. A grande diferença que nós temos entre aqui e lá é a estrutura de base. Ou como as crianças são inseridas no esporte. Por exemplo, minha filha, ela vai na ginástica. E numa ginástica que é um community center, que é, cara, cada um raio de 3 quilômetros tem uma estrutura como essa lá. Tem 200 crianças fazendo ginástica num espaço que não é assim um colchonete e tem ali uma corda. É uma baita É igual ao do estrutura, né? Pinheiros. Uhum. Então você fala, meu Deus do céu, não tem como não ter atletas no médio e longo prazo. Por quê? Porque o acervo motor que se cria de pequeno, que é o que ele tá falando, é gigantesco. Uhum. É incrível isso, né? Sim. E eu acho que tem também outras coisas que ao longo da evolução daquela criança, adolescente, vai ajudando, né? Que é a questão de, pô, sei lá, uma alimentação muito boa, eles têm lá, uma qualidade de vida, de modo geral, eles prezam muito por dormir bem. Aqui até a Sara, né, a nossa amiga atleta alemã que estava aqui, ela falou assim, nossa, vocês começam tudo muito cedo aqui. Tem que começar, né? Tem Senão que não ter. faz, né? Senão não Senão faz. não tem E isso é como. desde a nossa escola, né? A gente tá lá, criança, pequenininho, 7 da manhã já com o olho pregado pra estudar, porque os pais têm que trabalhar. E aí as coisas vão. E é como a gente entende a vida desde sempre. Pra eles, não. Por a escola ter essa base que insere o esporte, que traz horários diferentes e prioriza muito esse tempo, o descanso, a Alemanha mais ainda com alguns dias específicos, tipo domingo, nada abre, é para você descansar. Não abre nada no mercado, esquece. Isso no domingo. Domingo Esquece. não abre nada, Feriado, não abre esquece. mercado, Aqui já foi assim, né? nada. Quando a gente era 30 pequeno, anos domingo não atrás. abria nada. Do sábado era até 1 hora e domingo nada abria, nem o shopping, né? Nem porque não abria nada. Mas aí começou a abrir tudo sempre. É. Então não tem como voltar. Depois que É você isso. começa algumas Esquece. coisas, É você não difícil de volta voltar, né? atrás. Tá tentando volta. voltar aí, pô. Tem Já dá mó países bafafá próximos, esse negócio assim, de da mudança Alemanha de já cara. abrem. Na Alemanha, não. Eu acho que é cultural mesmo, Uhum. deles, sabe? Voltando lá da natação, eu acho que, assim, o que tem lá é luxo. Tá, obviamente, você ter aquela piscina à sua disposição é realmente um luxo. Só que quando você começa a morar num lugar, você acaba vendo alguns problemas. Como aqui, obviamente. Eu adoro pegar o horário do almoço e nadar. Eu entendi que aquele horário eu consigo ter menos gente. E aí vem o problema 2, que pra mim é um grande problema pra quem quer treinar, principalmente na piscina que eu treino, tem 3 raias. Uma raia normal, pra quem quiser nadar qualquer coisa. Uma raia que eles falam que ela é Schwimmbahn, que é uma raia que você pode nadar o que você quiser. Normalmente não é pra ficar nadando peito, devagar. E a Krauban, que é a raia de crawl. E aí... Até lá tudo é ban, você viu? Até É. o crawl é ban. É. É louco isso, né? Ó, a língua. E aí tem horários específicos que as escolas levam as crianças. Porque por ser uma piscina pública, as escolas públicas, é onde a grande maioria das crianças estudam, vão. E aí quando vem, ocupam 2 raias. E aí fica uma. E aí imagina, tem 3, 4 pessoas por raia, vai todo mundo pra uma raia só. Como é que nada numa raia de 25? Sendo que eu nado numa velocidade, o outro tá nadando peito, o outro tá nadando costas, o outro tá nadando... Na borda fazendo reunião do condomínio, É que é basicamente o que isso, acontece, entendeu? né? É. Muito. E lá tem alguns lugares, como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, que são locais de treino que as pessoas acabam se reunindo, se encontrando ou não? É todo mundo Tipo solto? assessoria esportiva, você Ou fala? Tipo Romero, parques, sabe assim? parques que as pessoas treinam que vai todo Locais. mundo, não sei, A locais. gente tem 2 atletas hoje que são europeus, né? Que é a Sara, que ela falou, e tem o Jonathan também. Quando a Sara veio pra cá, ela ficou chocada. A gente levou ela no Ibirapuera e o Jonathan a gente também levou no Ibirapuera. Eles realmente falaram, meu, isso aqui parece uma prova de corrida, uma prova de triatlon. Na largada. O Jonathan foi pra Estrada Velha, eu acho que o vídeo dele pedalando bombou, não sei se vocês viram. Ele pedalando que ele fez... Vocês vão depois conversar com ele. Ele fez Sem 160 km na Estrada Velha a 44 de média. Não. Ele passava as pessoas que o pessoal ficou assim, olhando, quem que é esse cara? Ele falou, meu, parece que eu tô numa prova, eu tô me divertindo, eu nunca vi isso na minha vida. Foi o pedal... Ele falou que foi um dos pedais mais felizes da vida dele. Porque lá não tem, lá é só ele e ele. A 44 Ele, por hora, ele. mais felizes. Não, e ele Porque pra ele, gritava. 44 Não é? é o seu 31. A gente tem que entender essa dinâmica. 8, assim. Agora 28. Mas assim, o que eu quero dizer é que é a cultura, é o jeito, sabe? E aí eu lá na Alemanha, quantas vezes eu pedalo na rua? Quase nunca. Quase nunca. E aí amigos falam, pô, Rafa, você tem toda essa estrutura pra pedalar lá fora.
Cara, eu vou. Um dia eu furei o pneu e caí, sozinho. Tipo, ó, tava tomando um remédio, que eu sou alérgico. Eu tomo levei- remédios também, eu tomo. Eu sou alérgico à abelha, uma abelha me picou, eu tinha que tomar um antialérgico. E aí eu tava pedalando e eu apaguei em cima da bicicleta e caí. Não quebrou a clavícula nem nada, mas sozinho. Sozinho, assim, eu tava com um amigo. Que merda, hein? Graças a Deus. Mas imagina se eu tô sozinho, num ciclismo longo, longe de casa. Pra quem que eu vou ligar? Não tem meus pais. A Isa tá no trabalho. E aí? O que que eu vou fazer? Uhum. Entendeu? Então eu prefiro muito mais ficar indoor, utilizar o que eu tenho, correr, agora entrando na parte da corrida, é a parte mais perfeita, vamos dizer assim. Eu saio de casa, eu atravesso uma rua, já tô numa ciclovia que eu vou 20 quilômetros, volto 20 quilômetros, faço o que eu quiser, não tenho o que reclamar, sabe? Tem banheiro no percurso, tem tudo, É isso que eu falo, é É. muito diferente. Isso é uma pena muito grande, porque nós não temos aqui. É bizarro. Agora, e o isso. frio? Adapta. Tem essa... Pra mim, nunca foi um grande problema, assim. A gente acho que se adaptou bem ao frio. Não é um frio Qual que é bizarro lá. a mínima que dá lá? Menos Menos 15. 15 Ah, numa é semana, tranquilo. assim. Tipo, É, uma tranquilo. semana, É frio pra sabe? cacete. Não, não é, Beto. É isso Não que ela é, falou, é não é. verdade. Ah, você acostuma, né? Mas é frio pra acostuma. cacete. E não Você neva acostuma. sempre muito lá. Então, você não fica, tipo, impossibilitado de Uhum. fazer as coisas. Claro que algumas coisas você vai falar, pô, tá escorregando, não tá, até pra correr é perigoso. Mas, no geral, eu acho que a gente se adaptou super bem. Assim, até eu gosto do frio. Acho que viver no frio é um pouco mais fácil do que viver com aquele calor escaldante. De que, assim, eu amo o calor também, mas eu amo quando eu tô de férias. É, de exatamente. Eu boa sempre falo isso. ali, Calor é sabe? excelente pra quando você tá de férias. Pra quando você tá trabalhando, o friozinho é bem melhor, É né? bom, porque lá também a infraestrutura dos lugares, tipo, é outra coisa, né? Você tá muito confortável dentro É. dos lugares de uma camisetinha, vai lá, coloca um casaco e tá no frio, É, assim. é isso Eu mesmo. gosto disso. É que a gente tem uma visão do inferno do Do inferno. 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 Do inverno diferente, Tem né? uma visão do inferno, Sérgio? Porque pra gente o inverno aqui é frio o tempo todo, né? É frio dentro de casa, é Você frio viu, fora tá de casa, sem é frio em óculos, tudo que é não lugar, precisa né? ler o que tá ali É. escrito. Lá não, lá é frio na rua. Só Dentro na de rua. casa você tá bem, Na né? rua. Não, não tem frio. Dentro Então de casa, essa que é a questão. Dentro de casa você tá de lugares não tem bermuda e frio. camiseta. Pô, aqui no inverno você tá de gorro dentro de casa, né? Não abre nenhuma janela, fica com frio do E tem cão. uma coisa muito louca que Com, deve com ser... 10 graus, a gente tá Não. morrendo de frio. Lá deve ser assim também, porque como a cidade inteira ela já tem estrutura e sabe que tem Sim. períodos de neve ou mais frio, tudo é pra isso. Pra Então, isso, exato. meu, neva, nada muda. Uhum. Assim, cara, no outro dia a rua tá toda limpa, as calçadas, todo mundo já tá arrumando a sua. Funciona tudo, não Você cai não precisa, luz, aí você não cai precisa dormir com internet. 6 cobertores, você não consegue nem se Não, mexer, imagina, né? não. Agora que você liga o Imagina. aquecedor ali, dorme com uma mantinha e acabou, né? A gente tem essa Então, visão nem com meio. manta precisa, É. né? Que dor da conta. A gente tem essa visão meio. E como é que é existe um calendário de provas lá, assim, vocês ficam sabendo das Pra- coisas? Bom, pra quem Como é- faz como é que triatlo, você- como Não, que é não, isso? não tem, Serginho. Não tem. Sabe como é que é? Não tem calendário de prova. Não tem? Não, não tem. Os caras falam, vai ter prova aí, vamos. Não sei, mas... Porra, gordinho. Não, mas a gente... Muda igual, não, porra. não, mas calma, mas é que aqui, Caralho. mas aqui no Brasil a gente é bombardeado o tempo igual. inteiro. Não sei se é igual. Tem Aqui prova você abre o igual. Instagram, tem 40 provas de rua no final de semana, 80 provas de triatlo. É assim lá Na também? Europa, Não deve ser durante o assim, verão né? tem. Tem bastante? Esse é o Durante ponto. o verão No inverno tem. não tem nada. Então, isso que eu queria Aí saber. assim, acumula tudo pro verão. Eles até fazem umas provas extraoficiais, né? De running Mas é crews. season, né? Porque tem... É. Todo mundo sai pra rua, é muito louco. Né? Mas nesse período, então tem tudo que você puder imaginar. É muito louco. Aí começa a ter tudo, assim, a partir da Da primavera. Alemanha, né? a prova começa, pensando assim, franquia Ironman, que todo mundo fala, né? Todo mundo conhece. Começa em Krasnodar, que é junto com o Ironman Brasil. Então é dia 31 de maio. E termina em Ekna, que é em meio de setembro. Né? Então a gente tem, tipo, 5 meses de prova para 7 meses sem prova, na Alemanha. Na Europa, começa no meio de abril, normalmente mais para Espanha e Novembro, região, né? até outubro. É. A última prova na Europa é Cascais, que é meio final de outubro, que esse ano passado foi 18 de outubro, que inclusive foi a última prova que eu fiz de triatlon. Desde então, eu nunca mais fiz prova de triatlon. E fiquei desde Cascais até vir pro Brasil sem pedalar na rua. Fiquei quase 5 meses sem Nossa. pedalar na rua. Caramba. Quando eu... Iron Cascais foi o... Foi a minha última vez. A Foi bike, eu fiz a revisão na casa de um amigo que lá tinha quintal, limpei, botei ela, deixei na parede
E ali Ô, ficou Rafa, o que até- muda pra você, por exemplo? Você já fez Iron aqui. O que muda dos nossos campeonatos aqui do Ironman, vamos dizer assim, para um Ironman na Europa, por exemplo? Isso é polêmica? Não, tô perguntando só. Você que define pode a partir de agora. Perguntando, aí. A resposta, assim, resposta é com você. Nós preferimos as polêmicas que gerem engajamento. Você me dá a resposta, a gente vai Não. fazer uma outra. Não, a gente Ó, já falou as bastante pessoas sobre que isso. competem na franquia, aí vamos entrar franquia Ironman, tá? Franquia Ironman no Brasil são mal acostumadas. Tem de tudo. Já falamos sobre isso aqui. Tem tudo, tá? A gente foi o Galvão isso, inclusive. Já, sobre tudo. Ele mimou todo O mundo, que ele agora oferece, virou ele mesmo escravo sabe do mimo que ele criou. oferece demais pessoal mal acostumado, porque Tem volta aí. o nível da medalha, Tudo. o nível do kit, o pós-pro quando você chega naquela tenda que tem tudo, o fala dos percurso. percursos. Não, a todo corrida, mundo. pelo amor de Deus. A gente foi de Serra Negra, você conhece Serra Negra que você faz training camp lá. Aí eu expliquei pra todo mundo, gente, tomem cuidado. Se forem usar tênis de placa e ao mesmo tempo vai fazer muita força, vai querer correr rápido, toma cuidado onde pisa, porque tem pedra, pode torcer, tudo. O Jonathan foi lá, a gente fez o training camp com ele, ele amou o percurso que ele falou assim, parece as provas que eu tô fazendo na Europa, que são todas nesse terreno. E de fato são. Se você for correr o Challenge Road, né, que é o que eu falo, Challenge Road, a grande maioria do percurso é em estradinha de terra. No canal, correndo, vai e volta. Exato. Não é rápida como todo mundo pensa, é que o europeu está acostumado É a muito correr mais nesse raiz. tipo de percurso. As provas lá, de modo muito. geral. E você vê até, por exemplo, nas premiações, né? O troféu, ele tem os troféus. São todos iguais. Do 73 lá, são madeirinha, assim, pequenininho, super minimalista, bonitinho. Aqui, do Brasil, é tipo, desse Nossa, tamanho, um negócio de aço, assim, né? Forte, grande. Tipo, é um contraste também. Eu acho que também muito mostra menorzinho. essa comparação entre as provas e as pessoas também que estão competindo lá. Mas, Gordinho, por que quando o triatleta... Você não se enxerga mesmo, né? Gorducho, deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu tô finão, Tô vendo. tô fino. Vai, Bolão, fala. Por que o triatleta, quando tá aqui, ele pede mais, e quando tá lá, ele fala que legal esta prova e não liga pra Eu não nada? sei se ele fala que legal. Eu acho que fala, não. o cara Eu vai não lá acho. competir toda hora, sério. Já viu Eu alguém não reclamar acho. de prova lá? Eu não O acho. cara não reclama, e o cara corre na terra, Não. sobe escada, Eu vou- desce escada. E digo- Fala pro Galvão pôr uma escadinha Não. aqui pra você ver o que vai E acontecer. digo Essa mais, evolução- Mar del eu Plata, conheço gente que já falou que prefere fazer prova aqui não só por causa disso, mas porque tem torcida, tem gente lá no Walking Dead, né? A Marisa que fala, né? Que fica esperando passar pra gritar. Você sabe que é... Gente que não consegue fazer prova fora porque não tem ninguém, sozinho. Não, É então- isso, que ela falou, uma Tem prova que raiz. jogar futebol, Mas, pois é. vôlei, não dá pra É. fazer triatlo. A gente Ah, aqui acho tá que tem falando os dois sobre as públicos, diferenças, não estamos Acho que tem os pontuando dois melhor públicos, ou né? pior. A gente só É. tá falando que nós dois fizemos uma prova Que prova, meu Deus. em Nova York, Meu que Deus. não era na Europa, mas que já era mais raiz mesmo. Lembra onde a gente pendurava a nossa bicicleta? Como é que... Então, era isso, não tinha esse papo, não tinha tendinha. Então a gente só tava pra contar um pouco como é que é lá fora, porque Sim. todo mundo quer fazer prova lá fora, mas, né... A experiência é diferente. É Eu acho que diferente. aqui o Galvão entrega uma experiência ferrada, cara. Em termos É. de... Uhum. Quem tá do dentro, atleta. sim, mas em relação à torcida, isso até é uma coisa assim. Tem uma prova que é a Bundesliga, que é como se fosse o antigo Troféu Brasil aqui, né? Primeira divisão, segunda divisão, aí tem a Landesliga, a Regional Liga lá, que são as divisões abaixo, e tem os times que vão ranqueando ao longo do ano. E aí eu compito por algumas equipes lá, eu competi ano passado por uma equipe, esse ano eu tô por outra, e ela fica na torcida. Não tem bastante gente acompanhando Sim, a Bundesliga? sim, Segunda sim. divisão, e é tipo assim, gente onde uma torcida que ela tava acompanhando, um Rico Bogen da vida tava gritando pro Mesmo pessoal. Rocks, cara, você vai ver a prova, você fala, meu Deus do céu, é muita torcida. Eu acho que existe... Floripa é algo muito especial, porque tem ali a rua, a casa, É. as casas, né? As torcidas que fica ali. Favorece Mas, muito. né, e é uma voltinha curta, né? De 10K ali, que fica e muito próximo, ela fica rodando ali, serpenteando. Você vê ali, todo mundo muitas vezes. né? né? É. Mas eu acho que a experiência realmente, quando você compara a experiência que o Galvão entrega. É, o Galvão Você tem fez um- algum Ironman fora? Nunca fiz nenhuma prova Se fora. tivesse na Disney, você faria? Não. É lógico. Cara, Porra. a prova... Você a- acha? Faria, Eu né? duvido. Não. Faria, já teria feito. Ah, Sabe o que acontece? Eu tenho um... Você sabe que ele já foi 15 vezes pra Disney, por isso que ele tá Mentira, brincando, né? vai, é Todas mais. as férias dele vai pra... É verdade, ele vai pra É Disney. verdade, é Família, verdade. né? É, Família. família, né? Família Eu sempre falo pra trabalha. todo mundo, eu sempre falo pra todo mundo, é o seguinte, você tem que escolher as coisas que você quer fazer, as brigas que você Tem quer comprar. defender os amigos, pô. Meus filhos gostam de ir pra lá, minha esposa gosta de ir pra lá, eu tenho meus amigos lá, vou treinar lá, vou nadar lá, vou fazer minhas coisas por lá. Legal. Aí, meu, eu vou levar eles pra outro lugar,
vamos conhecer. Então eles querem ir pra lá, eu vou pra lá, entendeu? E aí, mas agora acho que, puta, muito difícil voltar, porque essa vez a gente foi, né? Vá. Aí deu uma cansada. E os meninos agora e os meninos agora? O Lucas tá Você com economizou 15. no Fast Pass, fala a verdade. O Lucas tá com 15, o Fê tá com 13. Eu falei pra eles, se vocês quiserem, vocês vão sozinhos, pô. Agora vocês já conhecem tudo lá, meu. Vocês vão lá e Se vai com os viram. primos, marca com os primos e vão. Mas esquece a Disney, esquece eu aqui. Vamos mudar de assunto. Voltar no Iron Man do Betão. Vamos voltar. Quero voltar no Iron Man do Betão. A gente falou aqui um pouco da Alemanha. Vamos falar um pouquinho do mercado, né? A gente tá falando, você tá com a empresa agora, né? Agenciando os atletas, né? Fazendo todo esse trabalho também. A gente queria falar um pouquinho desse mercado de patrocinador, de agenciamento de atletas. Como é que isso tá? Até porque uma coisa que eu lembro muito, o Rafa me falou uma vez, quando ele foi para o profissional e que estava indo para Alemanha, acho que a gente conversou uma vez, você falou, não, vai ter impressionante, eu vim para o profissional, o número a atenção dos posts que eu tenho como profissional é muito menor do que a que eu tinha quando era amador, E né? naquela época não tinha. E era a menor ainda evidência. naquela época, né? E o tamanho da rede social, né? Era. E aí eu lembro que você me falou isso, aí, pô, eu queria entrar um pouco nesse tema com você, agora que você tá com a... Puta, eu não Como tenho- que é o teu trabalho lá? Isso. Esse trabalho? Fala um pouco Isa? da Conta empresa, pouco do pro trabalho, né, como pra é que gente- funciona. Bom, no final do ano passado, foi quando a gente tirou do papel essa ideia, que é a Power, que é uma ideia que a gente, outras pessoas envolvidas, todas por trás, a gente vem maturando há, sei lá, uns 2 anos, Mais ou menos ou isso. menos. Exatamente porque eu comecei a ir para um caminho na Puma que eu estava me distanciando da parte do atleta. E eu sempre gostei de trabalhar diretamente com o atleta. Exatamente porque no Brasil eu trabalhava com atletas e eu via muito desses bastidores, marca e atleta profissional versus influenciadores e assim por diante. E eu tentava sempre também entrar num equilíbrio de, tipo, eu entendo a importância do influenciador, de um criador de conteúdo, mas eu também preciso apoiar o atleta. Enfim, e aí eu fui vendo que o mercado não estava exatamente olhando com esse equilíbrio. E aí isso sempre me incomodou muito. Eu sempre falei pro Rafa, falei, pô, como que a gente consegue ajudar mais atletas, né? Ele, claro, na parte de treinamento, mas uma coisa também é separada da outra. O que eu consigo fazer para ajudar os atletas? Pô, na imagem deles, a saber negociar com uma marca, enfim, usar a rede social, criar conteúdo de um jeito que faça sentido para eles. E aí a gente começou a criar isso com outras pessoas. E eu, no lado da Puma, comecei a ir para um lado muito mais só de conteúdo, mais parte de estratégia, rede social e tal, mas não trabalhar com atleta. Então eu falei pro Rafa, eu queria muito poder tirar do papel essa ideia, de alguma forma, e ainda não sei como vai ser, quais são os serviços, como que vai ser essa lista de potenciais primeiros atletas. E aí, num training camp, a gente fez até uma lista, né, de, tipo, todos os atletas que a gente gostaria muito de ter na nossa lista. Eu tinha já contato com alguns por meio da Puma, né? Eu já tinha patrocinado a Jennifer, o Messias na época da Puma e tinha contato com outros atletas também por meio do Rafa, por meio da assessoria, por meio de outros atletas, enfim. E aí eu falei, tá, vou começar a testar essa teoria primeiro, antes de tirar algo de fato do papel. Daí sentei com alguns atletas que são, né, mais próximos a nós, assim, de modo geral, e falei, ó, esses são os serviços que eu pensei. Esse é o formato que eu pensei que faria sentido. E eles falaram, nossa, faz muito sentido. Que é basicamente, são 3 serviços principais que a gente pensou. A parte de gerenciamento de imagem e comunicação. Então, quem é o atleta, qual a história que ela quer contar, como que a gente desenha isso dentro das provas, dentro dos objetivos longo prazo, médio prazo, enfim. Depois, a parte de patrocínios, de marcas mesmo, então de prospectar, de ver se a marca está cumprindo tudo que o atleta precisa, ou se o atleta também está entregando, fazer esse meio de campo para não gerar esse atrito. E a última parte, que é o conteúdo e rede social, que aí eu trago muito dessa meu background de empresa, mas também eu tenho esse lado do sports marketing. Então, eu uni esses 3, né, tripé de comunicação e de negociação e de business para o atleta e validei essa teoria com alguns atletas. E todos falaram, né, positivamente, faz muito sentido, muito legal. Comecei a ver com marcas também, as marcas. Nossa, a gente nunca conheceu uma agência, a gente não chama de agência porque a gente não tem
as funções tradicionais de uma agência. A gente chama de hub porque a gente se vê como esse ponto de encontro. E aí a gente criou isso e foi colocando energia e foi crescendo muito organicamente. A gente né? deu a tacada final, né? Vamos dizer assim, quando a gente tava de férias, começo desse ano, na praia, conversando. E aí a gente começou a acionar os contatos. Meu, você gostaria. E foi, começou em fevereiro, março. Em E aí janeiro foi. a gente criou, né, eu acho, Que a foi quando a página. gente... E começou a colocar, assim, os primeiros atletas aí no ar. E foi muito orgânico, assim. Então, um foi falando com o outro, que foi falando com o outro. E por mais que hoje a gente tenha 99% do portfólio no triatlon, exatamente por esse nosso início e essa fomentação orgânica, a gente quer crescer para outros lados, a gente quer crescer na corrida, a gente vê que é um nicho também muito interessante e ainda subdesenvolvido, até no tratamento com o atleta, principalmente. A gente está no skate, a gente quer ir, por exemplo, para um surf também, que o Brasil é uma potência. A gente está na natação também, então a gente quer expandir um pouco mais na natação. E é isso, assim. Então, estamos tocando, temos um time bom e grande por trás, assim. Grande não, né? Grande no sentido de forte por trás, mas nós somos né, eu e a Érica no dia a dia, o Rafa, ele entra na parte financeira. Do Não é minha treino. área, Entra na mas- parte dos treinos, ele executa. Não, a gente, até uma coisa legal falar que no começo muitos atletas, não é nem questão de muitos atletas, né? Foi uma coisa que a gente debateu. Porque vamos supor, por exemplo, que você tem um atleta É isso profissional que eu ia te perguntar. se É interessa. isso que eu ia te Você perguntar. entendeu? Deixa eu fazer essa pergunta. Eu acho bem interessante isso. O Rafa já tendo uma estrutura e tendo uma assessoria. Eu acho que até é isso que ele ia falar. Como que eu, como um técnico, me sentiria confortável de ter o meu atleta participando deste hub, sendo Aham. que existe um proprietário, deve ser isso, né? É isso que você ia falar? Exatamente isso. Eu tenho certeza que tem técnicos que são Que boicotam. que vão boicotar, Exato. que vão, de alguma forma, achar que tem um probleminha aí, né? E tem. Eu já Sim. sei que tem. Imagino, né? Porque é muito claro isso pra mim, conhecendo, inclusive, algumas pessoas. Como que é isso pra vocês? Como que vocês contornam isso? Porque pra mim é muito claro, o Rafa atleta, assessoria e o parceiro do Hub, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é extremamente tranquilo. Como que vocês veem isso e se vocês têm sentido que isso pode gerar algum ruído? Uhum. Quando a gente criou a marca da Power, eu tive muito cuidado de, primeiro, não ter nada do nome. Então, até a gente falou, pô, poderia ser uma coisa by team, né? Eu falei, não. Porque exatamente eu sei que esses primeiros atletas que eu puxei para conversar, que eram do nosso convívio, já não treinavam com o Rafa, né? Fora o São Edu, amigos. fora a Sara, né? Que já treinavam com o Rafa, outros não, a maioria não, né? E aí eu falei, bom, a gente tem que ter um nome que seja neutro, uma comunicação visual que não remeta a nada à assessoria, que seja algo único e que tenha o atleta no centro da narrativa. Não tem a minha cara, não vai ter a cara da Érica, não vai ter a cara de ninguém. Vai ter a cara dos atletas. E isso é algo que a gente procurou para mostrar esse profissionalismo mesmo, porque é isso, é natural, é aquela coisa de, poxa, né, como que eu sei que você não vai seduzir para ir treinar? Mas a gente trata com, assim, muito profissionalismo, né, e a gente separa mesmo o dia a dia. Quem toca o dia a dia sou eu e a Érica. Falar com as marcas, falar com os atletas e tudo. É um assunto até que a gente ficou preocupado no começo, mas a gente não encontrou, acho que nenhuma resistência ou nenhuma... É porque se parar pra ver também, são pontos completamente diferentes. Mas a Sim. partir do momento que crescer, obviamente isso vai começar a Vai ter o aparecer. cruzamento, né? Vai. Eu posso até te fazer uma pergunta, Wagner. Vamos fazer, por exemplo, assim. Hoje você treina o André Lopes. Mas vamos supor que você tenha um outro atleta que vai competir com o André Lopes. Você vai passar a estratégia de um pro outro? É óbvio que não. Você entendeu? É a Aliás, mesma coisa não que... tem, Você não entendeu? existe isso. Eu já Mas é tive, o que as pessoas pensam, entendeu? não tem como. Não tem como. É profissionalismo. Uma nutricionista, a Lu, que é a esposa do Edu. Ela tem... Em Brasília, ela tava acho que com 7 atletas, 7, 8, sei lá quantos atletas profissionais atendendo. E eles competem entre eles. Cada um tem a sua estratégia nutricional.
E ela, profissionalmente, ética, tudo, ela não pode passar Claro. de um pro outro. Existe uma coisa, por exemplo, hoje eu tenho acesso à planilha do Taconi e tenho acesso à planilha de outros profissionais que estão ali no nosso Training Peaks. Uhum. Eu não olho. Eu não olho não porque eu não tenha curiosidade. Tenho, claro, mas eu posso conversar com o Eduardo para Pra tirar perguntar. alguma coisa e eu não quero me influenciar. Ou Uhum. seja, eu quero dar um treino liso do formato que eu entendo que funcione aqui. Então, isso eu acho que é muito legal. E nós temos zero questões com isso internamente. Então, zero. Inclusive, nunca nem se falou. Mas eu acho complexo, as pessoas, às vezes, elas misturam algumas coisas, né? Uhum. Você ter a ética de não invadir o espaço do outro técnico é uma coisa que tem sido rara É. no nosso meio. Sim. Mas eu acho que vai melhorar daqui a um tempo. E tem uma outra coisa que é muito importante que eu penso eu posso continuar perguntando? Claro. Desculpa, você quer Não, falar? vai, Pode manda falar. bala, manda Perdão. bala. Você Pode ir. Você já faltou uns programas, você tá com... Não, vamos- Tô com crédito pra Tá falar. com Eu tô crédito pra achando falar. você tá querendo falar, pai, eu vou no banheiro, Manda já volto bala. aí. A relação, falando do triatlon especificamente, que é onde eu conheço um pouquinho mais, é evidente que se vocês ficarem só no triatlon, talvez isso seja, em termos financeiros, um pouco complexo, né? Expandir para outros esportes faz total sentido. Mas falando de triatlon de forma específica, os triatletas profissionais, muitas vezes, eles não ganham um dinheiro que fala, nossa senhora, que coisa. E aí vocês têm a parte do hub, né? Um percentual do trabalho de vocês é revertido. Como que fica essa relação? Porque vocês vão entregar um trabalho e acabam pegando uma parte desse patrocínio, eu imagino que seja assim, não é isso? Um percentual que é o trabalho de vocês. Mas vocês não têm medo de o mercado ser tão justo a ponto de, se vocês ficarem só nesse esporte, onde vocês têm uma entrada maior, não ser financeiramente viável isso no médio e longo prazo? Então, esse é um dos motivos que a gente quer mesmo ir para, tipo, corrida, esportes mais mainstreams, querendo ou não, e esportes que têm mais outras marcas nichadas com muitos investimentos. Então, esse é uma das estratégias. Falando do triatlon, ainda tem muita coisa para ser explorada, no bom sentido, exatamente porque tem um desbalanceamento, Desequilíbrio. um desequilíbrio entre o influenciador e o atleta. Então, ainda tem muito dinheiro ali a ser investido no esporte por meio dos atletas profissionais. O que ainda não existe é o profissionalismo também do lado do atleta profissional para lidar com essas marcas. E aí que a gente entra. A gente viu exatamente esse gap de, poxa, tem muito espaço, tem muitas marcas querendo investir, mas, poxa, algumas não tem nenhum atleta profissional. Tem algumas que a gente tem um atleta profissional, o resto são todos criadores de conteúdo. O que, tudo bem, é a estratégia da marca. Mas a gente quer educar e quer mostrar que o atleta não só vai trazer a credibilidade, mas ele também pode trazer um awareness, uma conversão, se bem trabalhado e bem orientado. O que o atleta hoje não tem, e é muitos dos casos que a gente pegou, o tempo e a energia para pensar o Claro. que vai criar para aquela marca. E aí, é aqui que a gente também entra, de falar assim, ó, para essa aqui você vai fazer isso aqui, ponto. Ou a gente faz junto quando tá com você. Então, a gente vai vendo caso a caso, porque ainda tem, sim, espaço para crescer. Eu acho que vocês deviam colocar, inclusive, Nas sugestão... assessorias. Não, eu acho que tem uma coisa que a gente já falou, que pega os influenciadores ou amadores, tem muitos deles, a grande maioria falam muito melhor e sabem fomentar e sabem executar se muito vender. melhor Sim. do que os profissionais. Acho que isso até, não sei se vocês já pensaram nisso, em trazer e dar curso para essas pessoas, para ensinar eles a falar, para ensinar eles a vender. Ela A fez gente isso. fez um Tem workshop que fazer. de conteúdo Tem que para os fazer. atletas, né? Para rede social e conteúdo de modo geral. A gente foi assim, fez passo a passo. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um tato, uma facilidade com a rede social, né? Para alguns é muito mais fácil e nativo, outros não postam nada. E a gente fez esse workshop exatamente para
tentar entrar, né, com cada um de um jeito que faça sentido, de um jeito que não, né, não fique desconfortável pro atleta. Às vezes ele não gosta de falar na câmera, mas, pô, dá pra explorar com imagem, um monte de coisa legal, um storytelling legal. Então, é um trabalho de formiguinha. É. E as assessorias? Por que não trabalhar com as assessorias? Por exemplo, vocês fazem isso para atletas. Por que vocês não fazem isso para as assessorias? Porque eu ainda sou só 2 na Power, não, mas não por isso. Assim, eu acho que nunca foi um ponto Não que a foi gente pensado. pensou em fazer isso para assessoria. A gente queria trabalhar com atleta profissional, e a gente sempre fala isso, que muitos amadores também vieram nos procurar para perguntar se a gente também fazia isso para amadores de elite, vamos dizer assim, como que a gente chama eles, não sei. Influenciadores. Amadores influenciadores, ou até, enfim, amadores não tão grandes nas redes, mas com bons resultados. Mas a gente sempre teve esse compromisso de trabalhar com o profissional, porque a gente sabe que o profissional precisa desse serviço. Para assessoria, a gente nunca pensou como seria esse modelo. Pense. É. Tô aqui para discutir com vocês. Eu acho que tem um Vamos ponto que a gente tem muito. É uma boa. Antes das redes sociais, né, o resultado vendia muito, né? O cara ia bem numa prova, Era revista, Beto. juntava ali as revistas do jornal, né? Que ele saiu, montava ali um currículo, né? Mostrava para as agências e ali ele tentava se vender. Levava pasta, uma lembra? pastinha, portfólio ali, né? Mostrava e tal. Hoje, né? O que as empresas buscam de um atleta? A performance, claro, ela é importante, mas eu acho que ela não tá mais em primeiro lugar, né? Eu acho que tem... O que uma empresa olha num atleta hoje, né? O que o cara tem que... Um atleta profissional, não tem falando um amador, né? O que um atleta profissional, o número dele de seguidores é mais importante do que a performance para uma marca? O que é o... Não, mas eu acho que assim, não é uma coisa a se desprezar, essa questão do número de seguidores, mas é muito sobre como esse atleta se comunica na rede dele ou dela. Eu acho que a partir daí eles começam a criar mais fãs, uma comunidade ali em torno dessa pessoa começa a crescer, começa a criar esse engajamento. Então, sim, tem muitos atletas que entram muito mais por esse viés da credibilidade. Eu até tava vendo esses dias na ASICS Golden Run, que teve os quenianos que venceram, que você vê que eles não estavam preparados ali para dar uma entrevista, para se comunicar. Então, esses atletas que realmente tipo, ganham as provas, tem a questão do resultado, mas tem também toda uma parte de comunicação que eles podem criar e explorar e melhorar, que eles permitem ter mais e mais patrocinadores. Então, ainda é um pouco limitado, eu acho, que alguns nichos do esporte por conta disso. Não é só... É uma consequência o número de seguidores, eu acredito. Sim. Não uma meta, ou não que o atleta tem que ficar fazendo virais específicos ou entrar em todas as discussões para ter um número de views alto. É contar a história de quem ela é por meio das redes e saber se comunicar de uma forma autêntica. Muito mais pelo lado da autenticidade que a marca olha ou deveria olhar, na minha opinião. Do que um negócio fabricado ali, né? Exato, do que views ou seguidores. E hoje a gente vê que os profissionais, eles são muito mais acessíveis, né? Quando a gente era moleque, faz tempo, né, Beto? Faz tempo. A gente via os nossos ídolos, vamos dizer, a gente via na TV, não sei o quê, e assim, para você ver a pessoa ao vivo, era aquela coisa de pedir um autógrafo, tô falando de profissional, seja em que âmbito era, você não tinha rede social, você não conseguia. Hoje em dia, você vai você manda uma mensagem muitas vezes pelo Instagram para um profissional, vai que ele te responde ali, né? Ele dá um like, deu um like aqui, curtiu. Então, eu acho que hoje existe um trabalho muito diferente, muito mais acessível, e pode ser que esteja muito enganado, mas os amadores ou as pessoas que consomem aquele conteúdo, elas veem a possibilidade muito maior de poder usar aquele tênis que aquele profissional tá usando, ou, não digo performar, a gente falou sobre isso, né? Sim, até sim. por isso existe esse ruído que o Rafa já falou, que a gente já conversou, que é um outro programa até, e eles quererem acelerar e achar que eles podem também realizar aquele tempo, aquela prova naquilo, porque tá tão próximo, né, do profissional. Tá no mesmo percurso, né, no mesmo dia. Se bobear, a gente tava falando aqui do Ibirapuera, a gente, se rodar por lá, a gente acha uns 2, 3 treinando por lá e conversa. E não era assim, né? Agora, eu tenho uma pergunta para a Isa e para o Rafa. A gente
ainda vê hoje em dia muito, e eu não sei se isso é uma cultura do Brasil, lá fora eu acho que não é assim, Wagner, você pode estar morando nos Estados Unidos também, eu acredito que lá não seja assim, as marcas no Brasil ainda enxergam muito o atleta brasileiro, né? Seja em que âmbito for, né? E principalmente se pegar no triatlon, que é muito pequeno o impacto, né? Ainda versus um que você falou, surf, futebol e outros, de falar assim, não, eu te dou produto. Eu falei, mas produto? Mas eu vou ficar comendo esse produto? Eu preciso fazer supermercado, né? A gente brinca, não sei o que, né? E a coisa do dinheiro, do patrocínio, né? Que é realmente o trabalho da pessoa, né? Precisa de dinheiro, não precisa só de produto. Como é que funciona isso ainda hoje? A gente sabe que vocês estão à frente, que você está à frente das negociações. Ainda existe essa mentalidade? É uma mentalidade brasileira disso? Porque às vezes você fala assim, não é nenhuma marca que está começando, né? Uma marca que já está estabelecida. Pra gente, não é possível. Você mesmo, né, Rafa? Quando você passou pela mudança aí, quando você era amador, foi pro profissional, mudou isso, né? Eu tinha 6 patrocínios, quando eu migrei profissional, deu 6 meses, eu tinha 1. Então. Foi assim, mas é que não tem foto de pódio, é que não tem tanta visibilidade, você não tá... No caso, você não tá no Brasil, mas também não entra nesse tópico, mas muda completamente. E profissional, eles têm, isso eu olhando, eles têm medo de pedir. Eles não sabem. A Power foi criada com a Isa voltando das Olimpíadas. E ela falava pra mim, nossa, eu tô fazendo a unha com a campeã olímpica dos 100 metros rasos. E ela não se valorizam, né? Tinha uma manager que era uma... Pode falar palavrão? Pode, claro. Uma bosta. Depois que o Marcos Paulo esteve aqui, o palavrão foi liberado. Porra. Era uma Deixando bosta, claro uma isso aqui. estúpida, foi super grossa com ela tava tensa, começou a ter uma crise. Essa atleta vai saber negociar, essa manager tá fazendo trabalho, não sabe, entendeu? Como é que você trata isso, Isa? Como que você enxerga isso? Porque no final você tá ali defendendo a posição de uma atleta sua, né? Que às vezes tem que ser duro mesmo, Não, né? com certeza. E é isso, é uma questão até delicada. É um você trabalho, falar, né? eu te dou produto, assim, dar o produto, mas assim, beleza, você quer mandar pro atleta? Manda, mas a gente não vai ter nenhum relacionamento comercial, empresarial, nenhum por conta disso, porque é o que você falou, o produto não vai pagar as despesas, ele precisa do produto, mas ele pode muito bem Ele pode comprar o produto. Claro. E é aí que a gente gosta de diferenciar a parceria do patrocínio. O patrocínio, muitos atletas a gente também tem que mostrar que no seu macaquinho, na sua roupa de competição, não vai um logo que não te paga. Que te deu né? um produtozinho pra você testar. Que só te deu um gel. produto, que só te dá alguma coisa assim simbólica, digamos. Não pode ir. Tem que bater nisso forte, porque, de novo, o atleta, foi o que o Rafa falou, ele se sente acanhado às vezes de pedir ou de negociar ou de aumentar o valor, porque eles conversam entre si, sim, mas muitos não têm essa régua ainda do que pode ser pago, do que pode ser, enfim. E tem um ponto muito importante também, Serginho, que é o seguinte, às vezes você vai pegar um atleta profissional que não tem nada. Então, chega um patrocinador e fala assim, cara, eu te dou gel. E eu não vou te pagar. Então, mas você entende? Eu entendi, Vamos mas olhar daí é os um dois pouco... lados. É o dinheiro que ele ia gastar, que ele não vai gastar mais. É os dois lados. Então, E o cara que não tem nada vai aceitar porque ele não tem nada. E ele a vai ter que marca tá comprar. sendo também escrota a marca e sabe, usa disso A marca também. sabe. Pô. E tem uma outra coisa, por exemplo, nas assessorias, você sabe disso. Como que era antigamente? A te dou produto, é assim, ó, eram 2 pilares. A marca vende com desconto pro seu atleta e seu atleta tem desconto. E a assessoria? A assessoria agrega valor. Agrega valor? Olha, veja, se eu tiver todas as marcas de tênis comigo, se eu tiver todas as marcas de bicicleta, todas as marcas de relógio, e eu não atender meu atleta bem, eu tô agregando 0. Entende? Então, assim, o parceiro, ou mesmo o patrocinador, hoje em dia, lá na ID, nós trabalhamos com FII. É o FII e produto. Não existe não FII. Exato. Aliás, com esse boné agora ficou mais caro, né? Você gostou? Você sabe que você vai ficar sem ele Vou ter hoje, que pagar né? aqui alguma coisa? É? Não. E eu falo que quem dá as coisas de graça não valoriza. Não valoriza. Não tem valorização dos dois lados. Não entende, né? Não entende. E eu acho que o ecossistema do negócio são 3 pilares. Eu ganho como assessoria,
a marca ganha, que tá vendendo o produto, e meu atleta também, porque tem um Exato. desconto. Então, o Pronto. ecossistema roda. É Exatamente. isso que precisa. Simples assim. Wagner, vamos ter cartinhas hoje? Não, eu acho que não. Hoje não tem cartinhas? Tem um casal que vai dar cartinha. Não, eu né? queria, assim, eu queria fazer É a uma. cartinha. Hoje, Pra ele, eu vou dar só isso aqui, sempre. você acha que pro vocês dois, né, que já estão aqui trabalhando com os atletas, é um mito pro triatleta viver do esporte hoje? A gente já tem alguns hoje triatletas vivendo do esporte no Brasil, mas a gente vê, quando a gente acompanha pelo mundo todo, né, existe a coisa, né, pô, lá fora os caras ganham dinheiro. Então, como que vocês veem isso? Tem muito triatleta hoje que vive do esporte, só consegue viver só do esporte? Dos que a gente tem Ó. hoje aqui, porque a minha impressão é que a gente Ô, tem aqui no Betão, Brasil 3 ou 4. Antes de ele. Então, mas antes de eles falar, tem triatleta nacional ganhando bastante Não, dinheiro. sim, tem, Ah, tem. alguns É. ganhando Ó, por bastante exemplo, dinheiro. eu posso até falar, o Edu é meu sócio no team e ele é triatleta profissional. E ele tem patrocínios. Ele consegue ter uma renda, obviamente, pela assessoria, pelo trabalho dele, mas ele também consegue ter a renda pelo patrocínio, Uhum. por marcas apoiando ele. Eu acredito que assim, se o atleta souber, ter uma performance, obviamente, a pessoa não vai ser um atleta profissional e não ter performance. Exato. Não vou falar que ele tem que ganhar. Hoje em dia, o atleta não precisa ganhar a Ganha, prova aham. para poder ter o patrocínio. Mas se ele souber contar uma história, ele consegue se vender. E é exatamente nisso que a Power entra. Como você se vende para aquela marca ver interesse em você, poder agregar e poder ter os 3 pilares que no Sim. caso dele falou. E aí, Uhum. no caso, entra o atleta da marca e das pessoas que acompanham pela mídia. E no caso do Edu, por exemplo, que vai para os alunos da assessoria também, naturalmente. Tem um ponto importante, Betão, é assim, ó, imagina se o Edu não tiver performance de Uhum. pódio no field dele. Tudo bem, em termos profissionais que ele tá agora. Mas se for um cara que faz ação, é carismático, tem as pessoas próximas, que consegue ter esse engajamento, o cara esquece. Exato. Se vende. Exatamente. É diferente. É diferente. E isso é importante, né? Uhum. Exato. E assim, tem muitos atletas que têm esse segundo emprego como algo relacionado ao esporte. esporte, Seja um treinador, seja um sócio de uma assessoria, coisas que giram ali dentro do mesmo ecossistema. Claro que não deixa de ser dois turnos de trabalho, né? Mas eu acho que é algo também que é muito mais saudável de conciliar do que, sei lá, uma pessoa que é médico e Sim. triatleta profissional, sabe? Algo que foge muito do... E existem Existe. casos assim, a Eu gente ia falar sabe isso. É. que existem casos tem pessoas assim. boas, assim. E pessoas com um nível muito alto fazendo isso. Então, eu não acho que é um mito, eu acho que é algo raro hoje em dia, quem vive 100% disso, 100% do patrocínio e pro esporte, mas é exatamente essa missão que a gente tem de, com os anos e com os investimentos e com o nosso trabalho, aumentar e felizmente Tem ter uma mais frase, eu até atletas. anotei uma frase aqui que eu vi que achei legal, que a performance, ela abre as portas, né? Mas a personalidade, a consistência e o profissionalismo mantém elas abertas. Caraca, que GPT. Foi legal, você viu? fudido, Filha da velho. mãe, né, meu? Eu pensei que ia vir o oráculo do Betão, não. Não, Veio o esse aqui veio do GPT chat moderno. GPT. Porra, Eu velho. sempre falo assim, eu gosto de falar assim, Foi boa, né? Mas é uma frase boa, né? É boa. que quase, acho que nem tudo ou quase nada é só sobre business. Sim. É sobre pessoas. Então é a mesma coisa com os atletas. O carisma que eles Saber têm, contar as histórias, a né? É. história que todo mundo tem uma história pra contar e como eles contam é o que faz a É. diferença e é o que vai conectar. E de verdade, com as né, Isa? pessoas. Sempre de É, verdade, exato. que é o que a gente fala. É porque a porque tem gente... mentiroso, hein? Não é. Tem Mentiroso. Tem muita Tem gente que não mentiroso. conta a história real, né? Não, tem Então. mentiroso. Isso é mentira. Mas as pessoas já sabem, viu? Já. Eu vou, Não eu vou dura, te falar, né? não dura, as É. pessoas É, sabem. Não dura, não. Tem algum, não? Deixa eu fazer uma Vai. pergunta bomba aqui. Vai. Então, Eu quero calma. saber o seguinte. Você Não, tá põe a olhando cara. pra mim ou pra Então põe a ela? Pra cara. você. Põe a cara. Ufa, que é Calma aí, bom, calma aí. ele. Não, eu vou fazer, só tem uma. Só tem uma, vai. É a vermelha? Escolhe aí, Então, escolhe aí. vermelho. Escolhe aí. Escolhe Ah, aí, vai ter que Rafa, escolher você, o de vai, um. que eu vou lascar Fala, amor, qual você acha Não, que vai? você que vai responder. Você ia dar- vamos dar escolhe. vermelho, Pra você. então. Vamos na Só até vermelha. um, quer ver? 3. Se lascou, são 3. Betão, arruma 2 aí que só tem um. Ué, eu não tenho nenhuma, pô. Quando que o Edu se forma em educação física? Ah, Ah, moleque, peguei. não, é uma coisa. É uma coisa assim, antes dele entrar como sócio, eu até conversei com ele pra ele fazer educação física e ele mudar de carreira completamente. Só que uma coisa é assim, acho que se a gente olhar dentro das assessorias esportivas,
não funciona somente treinador. Precisa de alguém ajudando a gerenciar, ajudando a tocar Lógico. a parte operacional. Se o Edu virar treinador, ele vai ser treinador e eu vou precisar de alguém no lugar dele. Então eu Você preciso... não acha que isso seria um crescimento natural do seu negócio? Um Eu acho back-office que o Edu de outra virar pessoa? treinador, Não. Ou seja, o Edu não presta pra treinador, já tá? Gente, fica aí. Fala uma Ele- coisa. Ele é um bom Você vai administrador. simplesmente Vamos lá. obedecer. Vou te falar, eu e a Marisa, que estamos aqui, a gente não é treinador. Ela é tua psicóloga, motorista, tudo. Uber. E eu Uber também, Eats, entendeu? E a tudo. gente não é treinadora, sabe? A ID fica, vai precisa pra de um- nossa conta. A Precisa gente de um segura isso consultor aí, de gestão viu? comercial O também, né? Betão também, gestor, É. não é veterinário, né? Ajuda pra cuidar desse Veterinário. cavalo aqui. Tá bom, vai, gente. Beleza? Não, vou falar Não, eu queria fazer, sabe o que eu queria? Tem algum momento roda presa pra gente fazer com algum atleta profissional? Não precisa falar o nome. Que vocês, durante algum processo, O teve Rafa já alguma coisa contou o Roda engraçada. Presa. Vamos ver se a Isa tem um Roda Algum Presa momento dela. engraçado de alguma negociação, alguma coisa. Não lembro, que tem várias Não precisa histórias. falar o nome. Você contou Só uma meio pra- escatológica. Qual? Hoje. Acho que foi meio escatológica dele. hoje. Vai, Foi no manda. banheiro, alguma coisa assim. É, ai Deus. Vocês tem cada dizem de quê? história. De atleta? Qualquer coisa. Uma coisa engraçada que Já tenha acontecido teve alguma algum negociação. mico em prova. Algo assim, Algum algo mico. que você não contaria, que não dá pra contar, então aqui você Pode vai ser falar. teu também, em prova. Aqui eu Tem vou que ser falar um em primeira mão. absurdo, Ser. um absurdo, um absurdo. Tô tentando lembrar. É que assim, a gente começou em janeiro oficialmente. A nossa primeira prova fisicamente com atletas foi o 73 Brasília. Uhum. Então é difícil, a gente ainda não tem Não tem um histórico. tipo, não tem um histórico. Claro que tem coisas por trás de marcas e de agentes e de coisas que vão rolando, mas do nosso lado de atletas a gente Eu vou contar uma de Brasília. Então vai. Tinha um par de vaso andando lá, pra lá e pra cá, lá na Mormai, naqueles lugares todos lá, de azul, com uma jaqueta de bosta. Não, tinha uns par de vasos, pra lá e pra cá. Eu falei, o que é isso? Que que é Achavam que era o uniforme da Power, Acharam que era o inclusive. uniforme Eles dela. falaram assim, nossa, o uniforme de vocês, esse aí... Estão Não, conhecendo não é. legal as provas. Não, ela tinha acabado de chegar da maratona de Boston, Cara, fez incrível, segunda, né? É uma já chegou e semana, foi né? pra lá. Foi Pô, Foi semana uma seguinte. semana e eu vim direto, então eu tava com a mala das coisas de Boston, ele tinha vindo antes com a mala mesmo. Eu fui só com a mala de mão. Não, então eu muito tava com as legal, coisas muito legal. tudo. Tem uma galera que passa a semana, né, com o negócio É. de Mas Ah. você Isso lembra? quando não tá com a né? medalha. Legal, Quando- Isso quando não fica com a medalha. Eu tinha dó de lavar a camiseta do Iron Man antigamente, porque eu queria andar o dia inteiro, toda hora, o dia todo. A gente Legal. entende. Gente, queria agradecer vocês pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todo mundo goste também. Dá um likezinho lá no canal para o vídeo aparecer para mais gente. Se não der um like, Betão, Se não der like, daqui a pouco a gente tá desalojado. Né? Tem isso, tem Isa, essa questão. deixa para quem Deixa os quiser contatos falar com também. a Power com você, as redes sociais, quem esse atleta ou esse atleta procura, pode deixar. É Power Hub no Instagram, power.hub. não entendi como é que é? Power, Power. PWR. Só PWR, importante falar isso. Isso, Porque você não pode escrever Power. Teve gente que também já falou PWR, é Power, Power Hub. E o meu Isa Quarteroni e Tim também. E aí o teu, Rafa, quem quiser. É Treinar Rafa com você. Turtera. Pode... É que eu já falei também aqui, mas Rafa Turtera é meu Instagram. Ou do Tim também. Que hoje tá teamsports.cc. teamsports.cc, lá encontra você. Lá encontra a Boa. gente, né? Tá bom. Se procurar no Instagram do Tim, não vai ser eu, mas vai ter Boa. Alguém que vai... alguém que vai responder. vai chegar e em vai dar você. Atenção. Maravilha. Beleza. Pessoal, curtam aí a gente nas redes sociais, @Café com Triathlon. Dê o likezinho que ajuda a gente aqui, direto dos estudos de sistema. E é isso, vamos para a próxima. Valeu, turma! Valeu. Café Country. A sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.